Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E continuando o nosso tema sobre Goetia, uma coisa que as pessoas me perguntam muito é sobre uma coisa que eu sempre levanto quando alguém chega pra mim dizendo que pratica Goetia há muito tempo e etc. Uma das primeiras perguntas que eu faço é: quantos bichos, /daimon, /demônio, /espírito você evocou essa semana, certo? E eu sempre deixo bem claro que é impossível uma pessoa trabalhar com muitos espíritos da Goetia em um curto período de tempo. E as pessoas falam: mas como assim, Gigim? Eu vejo na internet as pessoas falando, né, dando relatos de: olha, eu evoquei tal bicho, aí depois na outra semana eu evoquei tal bicho e consegui isso, o bicho me mandou evocar o outro bicho. E isso tem acontecido cada vez com mais frequência e nada mais é do que uma grande histeria coletiva, que é inclusive algo que remete um pouco ao que eu falei no podcast passado sobre o fato das pessoas estarem meio que confundindo o culto afro, que eu chamo claramente de macumba, só porque aí, não vou ter que citar todos os ritos afro, certo? Então, não é pejorativo, tá? Eu só chamo de macumba para que as pessoas não fiquem, detalhando do que eu tô falando. Então, o que rola? Com essa mistura de ritos afro, macumba no geral, com a Goetia, que é uma puta falta de respeito para ambos os lados, as pessoas têm criado essa mítica maluca de que dá para você trabalhar com vários espíritos ao mesmo tempo. E por que não dá para você trabalhar com vários espíritos ao mesmo tempo? Primeira coisa, se você realmente estiver praticando a Goetia e você estudou Salomão e etc., você vai dar uma lida e vai perceber que os próprios ritos, certo, já deixam bem claro que é difícil, demorado e complicado para que você consiga fazer uma evocação dar certa. Então, se você realmente estiver trabalhando do jeito correto, fazendo uma Goetia tradicional, você vai reparar que, no mínimo, você vai levar alguns meses para conseguir fazer uma evocação dar certo. E quando você conseguir fazer essa evocação dar certo, com todas as pessoas que estiverem trabalhando com você durante essa evocação, que pode ser até 9 pessoas, certo? Você não vai, do nada, falar: beleza, agora que eu evoquei o meu primeiro bicho, eu vou pular pro segundo bicho. Não é um colecionismo, E não é tão fácil quanto você ir num terreiro para você... hoje eu vou falar com pombagira. Amanhã eu vou falar com um malandro. Hoje eu vou falar com orixá, que hoje é dia de festa de orixá. Não funciona assim. Na Goetia, você tem a obrigação de controlar e subjugar o bicho, o demônio que está na sua frente. Era isso que Salomão deixava bem claro. Esse lance de dançar com baiá com o demônio, ser feliz com ele e ficar batendo papo e ele te dando dicas, etc., isso não existe. Você fazer consulta com ele, chegar: eu evoquei Paimon e perguntei pra ele se eu deveria ficar com aquela menina. Pelo amor de Deus, gente. Esse é o tipo de coisa que você faz com qualquer tipo de entidade que normalmente mora dentro da sua cabeça, sacou? E não com uma entidade a qual você está subjugando, uma entidade que tem milhões de anos, que tem legiões, que é um demônio, sacou? Se nem anjo dá atenção pra vocês, um demônio, você acha mesmo que ele vai virar teu amiguinho? Ele não vai virar. O ritual de evocação, certo, da Goetia, ele é demorado. Ele é trabalhoso e a chance dele dar certo não é 100%, não chega nem a 50%, certo? Então esses X-Men que vocês veem na internet que dizem que eu vou fazer uma evocação e é essa noite, e no outro dia já chega postando vídeo. Gente, isso não é uma evocação Goetia. Isso daí é só uma piração da cabeça dele. E quando é muita gente fazendo, é uma puta de uma histeria coletiva, ou é simplesmente uma espécie de scrying que eles estão fazendo.
eles trazem a ideia da existência desse bicho para a cabeça deles e eles acreditam que estão falando com aquele bicho, quando na verdade o que eles estão falando pode ser sim os demônios internos deles, certo? E aí a gente já entraria num outro papo, mas que não é sobre Goécia. Mas se vocês quiserem, depois a gente fala disso. Porque o que rola? O cara ele simplesmente parou para meditar, encontrou uma voz dentro da cabeça dele que responde às coisas que ele está pensando. E ele às vezes pode até ter um insight, alguma coisa que dê um estalo na cabeça dele e ele acabe melhorando ou piorando a vida dele. E ele acredita que foi um demônio que falou aquilo para ele e que foi um dos demônios que está listado na Goécia. Só que na verdade nada mais é do que a própria cabeça dele falando com ele. E isso então deixa um pouco mais forte aquela visão de que na verdade os demônios são partes do ser humano. E aí a gente entraria numa parte filosófica, etc., que não é Goetia, certo? A área filosófica de você acreditar que tem 72 demônios morando na sua cabeça e que esses 72 demônios moravam na cabeça de Salomão e eles ajudaram ele a construir o templo mental, né? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, isso não é Goécia, sacou? Isso daí é uma das visões que as pessoas criaram em cima disso porque não praticavam, ou não, por não acreditar ou por não conseguir, certo? Então não viajem muito em cima disso, sacaram? Então todo esse povo tá maluco? Maluco não. Eles encontraram outras formas, né? E um exemplo disso que as pessoas sacaneiam muito é a Goetia Patchworking, certo? Porque a Goetia Patchworking, o que é? É uma espécie de projeção mental onde você encontra com um demônio dentro de algum lugar, certo? Que você criou na sua cabeça. Você não precisa de triângulo, você não precisa de círculo de proteção, você não precisa de anel de Salomão, você só precisa da sua ferramenta hiperafiada, que nada mais é do que a sua mente e a sua imaginação. E por que nasceu isso? Nasceu isso quando falaram que a magia era mental. Quando foi dito que a magia era mental, as pessoas simplesmente concluíram que a magia era imaginação, certo? E que todo o resto era imaginação. Então, os demônios são fruto da imaginação, os anjos são fruto da imaginação, e isso nem é uma visão tão horrível, porque é uma visão bem racional das coisas, certo? Que tudo isso que foi catalogado, escrito, os rituais, etc., nada mais são do que ferramentas para a sua imaginação. E nós sabemos que a geração atual ela é muito ligada a acreditar que as coisas que eles criam mentalmente são reais, que a realidade deles é a bolha ao redor deles. Então, por conta disso, a gente tem não só a Goetia Patchworking, como a gente tem uma Goetia mental, que nada mais é do que uma autorreflexão, saca? Você simplesmente define que, legal, esse demônio aqui, ele representa a raiva. Então, quando eu estou com raiva, eu vou evocar esse demônio dentro de mim, e é isso, saca? Todos os nomes, histórias, etc., a forma como ele aparece, tudo isso foi do primeiro homem que evocou aquele bicho e escreveu daquela forma. Então, quando nós temos essas pessoas evocando vários bichos, o que elas estão fazendo é simplesmente cavando buracos dentro da mente delas e acreditando que estão, na verdade, fazendo rituais de evocação, que são clássicos, antigos e que chamam a atenção. Então, essas pessoas, na verdade, elas estão só carentes e implorando por atenção. Então, não levem isso muito a sério. Bom, galera, já estamos chegando nesses 10 minutos. Esse podcast foi basicamente para falar que é impossível você fazer evocação de vários bichos num curto espaço de tempo. Primeiro, porque é inútil. Segundo, porque seria perigoso. E que o que as pessoas fazem é histeria coletiva. Bom, por hoje é só. Então, procurem a gente no Facebook, procurem a gente nos nossos endereços impériofortuna.com e atosnegros.com.br. Se você gosta do nosso material e quer que a gente continue criando, a gente tem o nosso Apoia-se. O link está aqui nos comentários do YouTube e na descrição, na postagem. Então, até a próxima.
Fortuna.